Pronto. Então, de novo, bom dia para todo mundo. Que bom que vocês estão aqui de novo, que vocês topam essas ideias de estarem aqui num sábado para a gente pensar a clínica. E vamos começar pela escrita de caso. O que que eu considero super importante? Aí vocês anotem aí. Eu vou até abrir o quadrinho aqui para a gente poder pensar a escrita de caso. Vamos lá. E aí a gente vai entrar no assunto do dinheiro, que também é uma coisa importante para nossa clínica. Aí, deixa eu colocar aqui o quadro. Hum, cadê o meu quadro branco? A pessoa com a tecnologia que abriu semana passada o quadro branco, aí hoje não tô achando o quadro branco. Hum. Alguém abriu para mim? Que maravilha! Foi o Augusto? Ai, Augusto, arrasou! Maravilha! Me senti Espero que agora. dê certo. Ai, arrasou, Augusto! Estilo vovó abrindo o Facebook. Vamos lá. Coisa super importante que a gente precisa pensar quando está escutando um caso, e aí a gente quer montar esse caso. Primeira coisa, você quer montar esse caso com qual finalidade? Você quer levar esse caso para alguma supervisão clínica? Você quer escrever sobre o caso? O que que você quer fazer? Então vamos lá, vamos levar para uma supervisão clínica. Eu dou supervisão clínica e quando alguém entra em contato comigo, eu envio um modelinho em branco para a pessoa se basear a sua escrita. E a gente tem um hábito. Ontem eu estava lá na universidade dando aula e surgiu essa dúvida, assim, tá, mas como é que faz? A gente fica escrevendo um monte de coisa, anota muitas coisas sobre o paciente a cada sessão? Eu vou dizer o modo como eu prefiro. Todas aquelas histórias e aqueles monte de coisas, a gente daria um livro de cada paciente. Não vejo necessidade alguma de estar fazendo aquilo. É muito gozo ali, sabe? Então, vamos pensar em condução clínica, o que que eu preciso. Então, logo, eu vou precisar descobrir algumas coisas desse conteúdo histórico para para eu poder pensar essa condução. Então, um ponto importantíssimo, eu gosto muito e sugiro que, que vocês pensem sobre isso, que é o que o paciente disse e diz todas as vezes que ele chega. Principalmente o primeiro contato. O paciente chega e ele vai te falar alguma coisa. O que que é essa coisa que ele te diz logo quando ele chega? Tenham isso em mente, porque muitas vezes isso vai dar um certo desenrolar durante aquela sessão. E aí, a depender da estrutura, às vezes eles lançam alguma coisa e aí em seguida eles tentam corrigir aquilo que eles disseram, porque pode ser que aquilo trinca alguma coisa do narcisismo. Então aparece algum furo, pode vir a ter alguma revelação e então eles tentam de algum modo manter a imagenzinha boa deles. Então, qual que é a primeira coisa? Vou dar um exemplo. A mulher que ela chega para mim há alguns anos, primeira coisa que ela disse: "Eu sou usuária de cocaína e quero morrer".
A partir do que a pessoa diz, a gente abre discurso. Por que é que você quer morrer? Me conta um pouco a sua história. Então, automaticamente falando disso, eu vou ter que falar sobre as nossas entrevistas preliminares, que é um momento onde a gente vai abrir o discurso, não que depois que de algum modo termina as entrevistas, a gente fecha o discurso, muito pelo contrário, uma análise sempre visa abrir o discurso. A gente vai fazer isso para a pessoa ir contando a própria história e para ver o que que tem ali, para que o analista possa ir pensando aquilo que se repete. Aí agora eu vou dar um outro exemplo. A moça que, quando o pai via que ela estava desobedecendo, chacoalhava ela. Quando ela era criança, levantava ela e chacoalhava. Quando o pai fazia isso, ela fazia xixi. Então a gente tem uma informação importante. E a gente tem também o xixi. Quando o xixi aparece? Quando o pai, cha... a pessoa que não lembra como é que escreve, chacoalhava. Enfim, quando o pai, vou botar balançava. Quando o pai balançava ela. Chacoalhava. Sei lá se um dia eu escrevi chacoalhava. E aí, quando o pai fazia isso, ela fazia xixi. Beleza, ela era criança. Aí um tempo em análise, 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 sessão pós sessão, ela então se relaciona com um cara, só que o cara é comprometido. Todas as vezes que esse cara não manda mensagem para ela, porque ele tem a família dele, ela fica ali esperando o cara procurar ela e ele não procura. O que que ela trouxe de relato? Tenho ido muito ao banheiro fazer xixi. Então, a gente precisa de um tempo nessa entrevista preliminar para a gente ir coletando essas informações, para justamente conseguir escrever um caso, seja para levar para uma supervisão, seja porque você quer talvez pegar esse caso, estudar, estruturar, quem sabe modificar algumas coisas e por que não fazer alguma escrita sobre o caso, atrelando a parte teórica com aquilo que você escuta. Então, o que que a gente precisa? Quando o paciente chegou lá a primeira vez, o que que ele disse? De alguma maneira, o que que ele espera desse lugar? Porque a gente já tem notícias do grande outro. O que que você espera desse lugar? E aí, depois de um tempo escutando, a gente vai conseguir identificar sintoma. Então, a gente precisa anotar aquilo que está às voltas de um sintoma, onde que o que acontece na vida deste sujeito ele faz um sintoma. Então a gente precisa também saber desse sintoma. Outra coisa que eu acho importante e não podemos esquecer é que o gozo é aquilo, deixa eu ver aqui, que a gente goza do sintoma. Então a gente vai escutar a relação amorosa dessa pessoa, o modo como ela lida com o dinheiro, porque o modo como ela lida com o dinheiro vai chegar para a relação do analista. O calcanhar de Aquiles do analista muitas vezes é o resolver essas questões burocráticas, quer dizer quanto custa a sua sessão. Aí, por exemplo, a gente está lá com o paciente e vai dizer para ele quanto custa. Tem analista que prefere manter um valor fixo. Aí eu acho que acaba perdendo algumas coisas de estar escutando, mas é o método de cada um, não vejo problema nisso também. E tem aqueles que já, desde a primeira sessão, topa escutar a pessoa para negociar o valor. Tem também aqueles que a primeira sessão é gratuita e aí tem uma conversinha rápida, existe isso também.
A primeira tem um valor fixo, as demais é negociado. Então, vai do estilo de vocês. Ontem mesmo estava dando uma supervisão e isso é extremamente importante. Vai precisar, de alguma maneira, testar o que funciona para a clínica de vocês. Por exemplo, na minha, eu já testei a primeira a não cobrar para escutar rapidamente a pessoa, para poder pensar um valor juntos. Não funcionou comigo. Não funcionou. Na minha, não cobrar a primeira, não funcionou. Olha aí, ó. Eu também. Não sei quem que mandou isso pelo chat ali, mas na minha não funcionou. A pessoa faltava. Na primeira, que era gratuita, essa conversa rápida, a pessoa faltava. E às vezes é de praxe, né? A pessoa lá já pega e ela manda mensagem. Oi, eu quero iniciar a terapia, análise, alguma coisa. Quanto custa? Aí a gente tem aqueles que fazem orçamento. Vocês já receberam esses? Vocês não receberam, vocês vão receber. Manda mensagem dizendo: estou fazendo um orçamento. Muito. Estou fazendo um orçamento, quero ver quanto custa. Essa pessoa está procurando o mais barato. Como quem está lá fazendo uma compra aleatória e a pessoa quer saber o mais barato. Então, e uma análise, ela passa por uma via transferencial. A gente vai ver isso num próximo encontro. Transferência é um tema que nós vamos passar por ele. Mas vamos lá. Estamos lá escutando o paciente. Não, 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 não. Eu preciso identificar, então. Quando eu recebo essas mensagens, já cobro lá nas alturas. Olha ela. Corajosa. É isso. E eu concordo. Então, o paciente veio, qual que é a primeira coisa que ele diz, o que que ele espera desse lugar? Para a gente ir com o tempo, não é na primeira sessão que vocês vão identificar todas essas coisas. Uma entrevista preliminar, ela também se serve de um momento onde o analista vai traçar um possível diagnóstico para uma entrada em análise. A psicanálise recebe todo mundo. Ela escuta todo mundo, mas não é todo mundo que fica com a psicanálise. Aí vamos supor, vocês receberam lá um paciente que ele é leigo, leigo no sentido de que ele não estuda psicanálise, ele não é analista, nada. Será que não é interessante que a gente explique, em alguma medida, o que é um percurso analítico? Eles não são obrigados a saber. Às vezes eles caem ali de paraquedas porque alguém indicou eles e, olha, você deveria falar com fulana porque está precisando e a pessoa vem lá. Então, precisa dar algumas explicações. Por exemplo, vocês trabalham com o tempo cronológico ou lógico? Se você trabalha com o tempo lógico, você vai precisar explicar para este paciente o que é isso. Vocês não vão explicar teoricamente, pegar matema, pegar teoria lacaniana, pegar uns negócios todo aí. Não tem necessidade. Vocês só vão explicar para a pessoa de que o funcionamento de uma análise passa por um tempo que não fica preso ao tempo do relógio. Então, pode ser que a sessão termine em 30 minutos, pode ser que termine em 45 minutos. Eu, particularmente, eu acho um absurdo terminar a sessão em 10 minutos. O que você escutou com 10 minutos? Eu acho isso de uma certa selvageria. Uma selvageria disfarçada de teoria. Ai, porque foi um corte lacaniano. Quem disse que isso é um corte lacaniano? Corte lacaniano não está às voltas de qualquer ato falho que a pessoa faça, um negocinho que ela diga, pronto, até semana que vem. Aí o analista levanta, faz toda aquela cena.
Olha que coisa novela. Isso é fetiche. Não tem necessidade alguma de simplesmente encerrar a sessão tão cedo. O que que você conseguiu escutar em 10, 15 minutos? Precisa de um tempo cronológico, mas a gente não fica preso ao tempo cronológico. Então expliquem para o paciente de vocês na primeira sessão, como é que isso funciona. Então eu vou misturar aqui um pouco, entrevistas, o caso e o rolê todo, vamos seguindo assim. E vão mandando ali no chat, ergam a mãozinha se quiserem falar sobre. Aí o paciente veio e disse o que precisava dizer ali naquele momento, você está caminhando para o encerramento daquela sessão e precisa fazer uma coisinha, né? Quanto custa? Se pode faltar, se não pode, como é que você trabalha? Vocês ficam confortáveis com isso? Falem um pouquinho aqui para mim, para eu entender onde que estamos. Enquanto isso, eu tomo um cafezinho. Quem quer falar comigo? Odeio isso. A Linda disse: odeio isso. Ah, vocês também odeiam os demais? Nayara, fiquei até imaginando se o que eu fazia antes, quando eu estava em outra abordagem, eu fazia um folheto com as explicações de como funcionava, de tudo que eu tinha, tudo que eu odeio, digamos assim, tudo que eu tenho dificuldade de dizer, de tratar, falta, férias, desmarcações de última hora. Eu colocava tudo nesse folheto e aí enviava para o paciente só para eu não ter que falar tete a tete com ele sobre isso, de tanto que eu tenho essa angústia de tratar desse assunto, sabe? Uhum. Obrigada, Linda. O chat ali, a maioria concordando. Deixa eu ver. Sim, é difícil falar disso, a Letícia. A Paula é desconfortável e muito um a um. Isso. Eu fico desconfortável de falar que irei cobrar as faltas. Eu costumo ter um roteiro na hora de falar, até para não esquecer o essencial. É isso. Você sabe o que que é isso? Lembra semana passada que nós estávamos estudando o estádio do espelho? Tem alguma coisa do eu do analista, do sintoma do analista, que se apresenta nesses momentos. A gente não pode descartar que existe sim uma coisa que fica pairando de que a psicologia e a psicanálise passa por uma via de caridade. Não sei se vocês escutaram isso já. Você está lá escutando a pessoa, você está fazendo uma boa ação. Você vai cobrar por isso? Eu vou, porque é um trabalho. Então a gente precisa também colocar na conta de que isso é um trabalho. Ah, não, é um desejo. Tem a galera que vai defender que essa função é só sobre desejo. Não é só sobre desejo. Também é trabalho. Então tem uma dose que é desejo e tem uma dose que é trabalho. Augusto, você tinha erguido a mão, você quer falar? E aí depois eu falo um pouco. Eu ia dar uma Hum. perspectiva um pouco diferente, né? Que eu não tenho muito essa dificuldade de comunicar, falar valor, enfim, negociar. E isso talvez pela função, né? Eu acho que eu comentava num grupo de estudo meu essa semana, se eu não me engano, relacionado a isso. E, porque eu trabalho já há muito tempo com música, como músico, né? Então eu precisava sempre precisei fazer essa parte da negociação, do show. Ah, eu quero te contratar para tocar tal dia e tal. Quanto é o cachê? Aí eu sempre negociei essa parte dos valores e fui aprendendo aí já com o tempo a estabelecer um certo limite do dinheiro para colocar ali em que pé anda essa relação. Que às vezes são pessoas muito próximas, são amigos, são pessoas conhecidas que procuram para fazer o aniversário de alguém, alguma coisa assim. Então, o dinheiro ele entra aí, não
fazendo uma psicanálise um pouco selvagem, né? Como um significante de estabelecer essa relação, que não é uma amizade, que é um trabalho. Aí entra acho que esse ponto que tu tocou no final da tua fala aí, de que é um negócio. Tem desejo envolvido, tem, mas quando a gente vai pensar o nosso lugar de analista nessa condução desse trabalho, esse é o nosso negócio. A clínica é um negócio, senão ela não se sustenta. E aí precisa a gente é, estabelecer isso até para a gente mesmo. Aí entra o trabalho próprio do analista enquanto na sua análise e tal, para ver essa sua relação própria com o dinheiro. Mas o curioso para mim, por mais que eu tenha, né, sempre tive essa facilidade, era a questão de estabelecer o valor. Isso aí foi um ponto de dificuldade para mim, no sentido em que pesava aquela coisa assim, quanto se paga por uma análise? Quanto eu cobro pela análise, né, dos meus analisandos? Quanto será que eu sei de psicanálise? Quanto será que, até onde eu consigo conduzir, manejar um tratamento para que eu consiga estabelecer um determinado valor aqui? E aí eu tive isso, né, enquanto um ponto de dificuldade. Está até claro que a gente vai fazendo alguns testes e vai verificando que é viável. E aí isso entrou, é, é, fez uma certa conexão com relação à primeira sessão. Houve um momento também que eu testei a sessão gratuita e tinha muita marcação evasiva, né, eu chamar assim, ou seja, aqueles que marcam e não comparecem. Em um dado momento, eu peguei meio que raiva, assim, ó, quer saber de uma? Vou cobrar aqui a primeira sessão e vou cobrar um valor que, bom, quem vier já vai saber mais ou menos qual é a minha média de preço de trabalho, e aí já vai ter um parâmetro. Se a pessoa vem para ver, tá precisando carro de som aqui, não sei se está chegando para vocês aí uma Não, barulheira. Se a pessoa já vier para essa primeira sessão por esse valor, ela já está supondo que eu trabalho nessa média. Na hora que eu passar o valor de meu trabalho para ela, eventualmente ela vai ter um parâmetro ali. Se tem condições, se não tem condições, se as sessões por semanalmente ela vai ter condição ali próximo daquele valor e tal, e isso já acaba sendo um certo filtro também, até para poupar tempo, né, com relação a poucos horários que a gente tem, a ficar ouvindo, de certa forma, ali, pessoas em primeira sessão que não vai ter um trabalho frutífero e tal. Tem muito esse lugar também, né, em que o valor ele estabelece dentro dessa relação, a nossa própria condição de trabalho dentro da nossa clínica. Enfim, né? Então, compartilhando também com você um pouquinho da ótimo. minha experiência. Obrigada, Augusto. Quando você vem de um trabalho, né, um anterior a esse, de que às vezes já é você fazer algumas negociações, isso facilita. Só que esse negociar com o outro sobre o seu trabalho é que é um pontinho para a gente poder pensar em relação àquilo que o Lacan ele vai dizer no seminário da carta roubada. E aí eu já falo sobre isso. Leude, fica à vontade. Eu gostei assim da fala do Augusto, porque eu tenho a sensação, deixa eu só fazer um overview aqui para vocês entenderem. Há muitos anos atrás, 10 para 15 anos atrás, eu fiz um trabalho contínuo no instituto durante 5 anos em atendimento, mas era terapia, não era psicanálise nem nada, mas assim, era atendimento de pessoas, mulheres violentadas em todo tipo de abuso que vocês imaginarem. Então, era um Uhum. trabalho, não tinha precificação nem nada, tinha um outro intuito. E assim, por conta disso, há uns anos atrás eu vim, comecei a estudar psicanálise e tudo, já estou há alguns anos aí estudando, mas assim, nada de sustentar a função nem nada, porque eu tenho minha profissão. Na verdade, eu sou da área de TI. Eu trabalho em TI já tem alguns anos. E eu estou migrando aos poucos, vindo aos pouquinhos, pegando pacientes aos poucos, sem pensar em dinheiro ainda, assim, no sentido de eu não posso migrar totalmente porque eu tenho minhas contas, entendeu? Mas todas as Uhum. vezes que eu escuto uma fala na psicanálise, no sentido de dinheiro, me parece muito romântico, Nayara. Parece que as pessoas não estão trabalhando. Então, assim, eu não sei, eu sou um profissional, eu sou gerente de projetos,
eu trabalho, atuo em liderança, eu tenho uma renda, e eu não consigo ver eu migrando para psicanálise sem pensar em dinheiro, cara. Não, sim, eu tenho o intuito de ajudar as pessoas, eu realmente tenho amor, eu venho de um processo de trauma muito violento, então eu fiz a minha travessia, na minha travessia eu fui atravessada pela psicanálise e quero conduzir isso a um nível mais, como é que eu posso dizer, profissional. Mas assim, existe um romantismo tão grande que eu fico assim pensando, gente, as pessoas é uma função de psicanalista. Eu não vou ser psicanalista 24 horas por dia, é uma função. E a função está assim também imbuída na questão de financeira, de sustentabilidade. Então tem outros quês aí que me parece muito romântico, sabe? Então assim, eu fecho minha fala dizendo às vezes eu tenho a sensação de que quando a gente olha para esse quê romântico, a gente vai querer salvar, vai querer preencher a falta, vai querer, entendeu? Vai querer preencher outras coisas ainda não resolvidas também com dinheiro que, como eu botei ali no chat, também é simbólico, também se insere na cadeia de significantes. Mas era só isso. Essa impressão do romantismo na psicanálise. Uhum. Achei ótimo, Leudy. Porque assim, ó, eu já deixo as outras meninas falarem. Eu acho importante, porque às vezes o paciente ele chega e ele fala algum possível valor, sei lá, R$ 70. E o analista não quer escutar por R$ 70, mas ele topa. E eu dou supervisão para isso também. Eu já fiz supervisão minha, pessoal, por conta disso. Porque assim, ó, por que você aceitou esse valor? Eu preciso ter uma agenda cheia, é melhor pingar do que secar. Eu dependo de que o dinheiro que vem dali eu sustento bocas. Então, eu topei esse valor. Gente, em um primeiro momento, o analista que está nesse processo de formação, a gente sabe que ele é contínuo, mas o primeiro momento, muitas vezes, a gente vai topar uns negócios que a gente só vai se dar conta depois. E não tem problema. O mal do analista é a chibatada que ele dá em si mesmo para tudo. Então tá, é o que ele pôde naquele momento, o que ele teve de repertório, de recurso para conseguir negociar com aquele sujeito que chega para ele pedindo alguma coisa, foi R$ 70. Não se condenem, porque vocês não estão num ideal de clínica. O que faz a clínica ficar dolorida é que a gente bota o sarrafo lá em cima nela. Ela tem que ser a clínica, tem que ser os pacientes. Eles vão associar, e aí com isso o meu ego vai ficar maravilhoso, a minha clínica vai encher, isso que lá, eu só vou ter casinho de congresso. Não, gente, realidade brasileira, pobreza. A gente tem sim muitas pessoas que não conseguem aderir a esse serviço, porque às vezes ele está às voltas do é caro. Ele é caro. Ele precisa ser caro para aquele sujeito. Só que assim, num primeiro momento, é possível, se você está iniciando a clínica, às vezes topar as coisas, porque lhe falta um certo repertório, seja de você negociar ou seja teórico. Contudo, à medida que você vai caminhando no seu percurso, você vai reformulando sua clínica. Você vai se autorizando para esse lugar. É um rolê simultâneo. Você não vai começar a atender amanhã e você já conseguir. Nossa, eu estou super confortável nesse lugar. Se você está, tem alguma coisa errada. Seminário 10, o Lacan ele já inicia dizendo: se você chegou até aqui e nunca sentiu angustiazinha desse lugar, tem alguma coisa errada. Então, é natural que essas coisas aconteçam e que ela é simultânea. À medida que o analista vai se autorizando para esse lugar por si e por uns outros,
a poltroninha, a cadeirinha vai ficando um pouco mais confortável. Não é confortável em um sentido de saber, é confortável em um sentido de aviso de que você é um suposto saber. E o suposto saber não vai lhe causar tanto desespero. Então, quando o paciente vem, ele não está pagando o saber do analista. Ele deposita em primeira linha, em um certo enunciado de que a gente tem um saber. A neurose vem para o consultório e fica com a gente porque você sabe mais de mim do que eu mesma. Alienação. Então, não tem problema que a pessoa venha por esta razão. O problema é se o analista realmente acredita que ele sabe mais daquele sujeito do que o próprio sujeito. Aí é um problema. Aí é um caso sério. Agora, se você está avisado desse lugar, precisa de que deposite um saber para uma relação transferencial e para ele voltar para a próxima sessão. Uma análise ela vai caminhando em um sentido do analista se tornar um tanto quanto desnecessário o objeto. Então não tem problema em relação a isso. O analisando vem como está lá na carta roubada. Vocês encontram esse texto dentro do livro Escritos. O Lacan ele vai dizer o quê? Eu vou colocar aqui com as minhas palavras. Os sujeitos pagam, na sua análise, todas as cartas que não chegaram ao seu destinatário. Então, o paciente vem trazendo sua história, suas palavras, suas cartas, seja de amor ou seja de ódio, que não foi entregue a alguém. O analista fica ali, nesse lugar, de algum modo, escutando aquele testemunho, digamos assim. Ele fica ali, ele está enquanto um. Como é que é a palavra que o Lacan utiliza? Um escriba. Também isso está no livro Escritos. Ele fica ali enquanto escriba. O escriba, na antiguidade, era aquele que redigia e que tinha posse de documentos importantes. Então, ele fica ali, nessa função. Então, olha pelo que o paciente paga. Ele paga pelo ato que ele teve e o ato que não teve. Pela palavra que ele deu e a palavra que ele não deu. Então, ele vai pensar em um valor, porque o dinheiro também é um produto fálico e a gente muitas vezes faz sintoma. Não tem os pacientes que a gente fala algum valor e ele abaixa? Abaixa muito, às vezes. Tipo, um negócio assim, uau! A gente precisa pensar o quê? Existe a galera que não consegue, talvez, arcar com um valor maior, mas existe, talvez, aqueles que podem pagar, mas não dão. Tem toda uma relação sintomática aí. Aí o analista, ele vai querer resolver isso na primeira sessão com o paciente? Você vai querer dizer para ele: ah, mas olha o seu trabalho, você ganha bem. Como assim você não consegue pagar, sei lá quantos reais por sessão? Aí uma coisa importante, o analisando ele vem dizendo, eu fui viajar. Aí o analisando que paga, sei lá, 80 reais a sessão, 100 reais. Aí viagens internacionais, e um monte de coisa, e gasta dinheiro aqui, e faz um negócio aqui, levanta aqui, preenche lá, um negocinho. Aí o analista, ele fica doído. Olha aí, a pessoa gastando dinheiro com essas coisas, e com a terapia dela, com a análise dela, ofertou um valor super baixo. 2 pontos. O modo de vida do analista o possibilita de viver as coisas também? Ou não? Ele fica incomodado porque o outro tem uma vida que o dinheiro, o modo como o outro usa o dinheiro, o incomoda? Por que que o incomoda? E por que que você aceitou o valor? Outro ponto. Se a gente ficar olhando, o paciente fez
Botox, foi viajar para Bahamas, sei lá. Olha lá, ó, só come comida cara, só toma não sei o quê. Aí a gente estaria caminhando para uma clínica que só aponta gozo. Aí é um tanto quanto mileriano. Então, quando a gente pensa em Lacan, a gente encontra o desejo. Então, a gente vai escutar numa análise aquilo que vai me dar notícias de um sujeito desejante. Se eu ficar com rancor, com magoazinha, com coisa arada, isso é apontar uma clínica do gozo. E uma análise lacaniana não passa por esta via, tá? Vou deixar vocês falarem. Lu, fica à vontade. Oi, eu vou trazer aqui um assunto bem pontual que tem me atravessado agora. Bom dia para todos. Bom dia. Eu estou no início da minha clínica, né? Eu acho que talvez algumas das pessoas que estão aqui ou que vão ouvir essa aula vão ter uma dúvida assim parecida. E aí, eu não tenho muito problema com negociar, porque eu fui professora particular por bastante tempo, trabalhava dando aulas de línguas e eu tinha que negociar o valor, tinha que cobrar, porque as pessoas às vezes esqueciam de pagar e tudo. Mas a minha questão é, como eu estou começando a clínica, é, eu penso que será que eu posso cobrar um valor X ou será que isso é muito alto porque eu estou começando a clínica? Isso é um. Eu tenho Hum, assim um valor assim que eu acho que seria um valor justo para quem está iniciando, porque eu acredito que também muito da formação do analista vem através da sua experiência clínica. Eu tenho meu estudo, eu estudo muito por fora, também, além da minha formação, e, e eu acredito que a partir do momento que aquele caso vai se apresentar, aquilo também vai fomentar com que eu vá atrás de mais referências. Eu faço supervisão, pago supervisão, inclusive está começando aí uma supervisão nova com a senhorita. Então, assim, eu acredito, eu invisto e eu acho que nós gastamos bastante. A psicanálise é algo bem custoso para nós, analistas que estamos em formação. Então, assim, eu não quero ser romântica. E aí eu penso, bom, um valor social, ok, eu entrei num projeto lá que vai cobrar um valor mais. É uma clínica popular. E aí ela tem já um valor X, que é um valor um pouco abaixo. Vamos supor que seja R$ 70. E aí lá eles disseram para você disponibilizar 3 a 5 horários. Eu vou disponibilizar 3 horários. E aí eu penso assim: bom, já estou fazendo aqui o meu social. Se aparecer alguém numa situação que eu veja que eu dou conta ali de atender mais um social, talvez num valor mais abaixo, ok. Passou disso, não. Eu tenho o meu valor para começar. Porque se eu tenho poucos horários livres. Se eu ofertar esse horário livre todo com clínica num valor bem abaixo do que, muito mais abaixo do que eu ganharia dando aula, eu volto a ser professora, entendeu? E eu quero fazer essa migração, mas assim, eu quero mudar para psicanálise ali, mas ao mesmo tempo também, como diz a Leude, eu não posso ser romântica e ficar achar que eu vou conseguir pagar minhas contas se eu montar minha clínica toda no social, ou se eu me menosprezar achando que porque eu ainda estou em formação, mas eu estou me autorizando como psicanalista, eu estou buscando por fora ainda da minha formação. É, se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? Não é querendo ser a toda, eu não sou, tô estudando, eu tô correndo atrás. Mas é isso assim que eu queria falar e queria também fazer uma pergunta. Bom, nós estamos começando agora. Eu não vou jogar um valor lá em cima. Não, porque também é o meu início de clínica. Mas também não quero colocar um valor muito baixo. Aí eu penso assim, eu começando aqui, vamos supor que eu começo um atendimento com valor social ali, vou dar aqui um exemplo, sei lá, R$ 30, R$ 40 para uma pessoa que está ali sem condição naquele momento.
eu estipulo ali o que eu poderia estipular ali um tempo para continuar atendendo aquela pessoa naquela condição e talvez daqui a uns 6 meses, um ano, reavaliar esse valor. Posso ir subindo esse valor à medida, porque vamos supor, vão entrando os novos analisandos e analisandos que estão pagando num preço cheio. Eu não quero deixar de ofertar aquele serviço para aquela pessoa, mas ao mesmo tempo aquele horário que eu estou atendendo aquela pessoa, eu poderia estar atendendo uma pessoa que paga um valor cheio. E aí, onde que fica ali no meio termo? É por isso que eu não quero abrir muitos valores sociais, porque depois eu penso que essa clínica vai ficar insustentável. É, e aí eu não vou mandar meus analisandos embora, porque eu acho também que não é legal fazer isso. Eu quero pensar numa forma que eles continuem comigo, mas que eu consiga atender os novos que estão chegando no meu valor que vai aumentando à medida que eu vou me autorizando cada vez mais e mais. É isso que eu queria trazer para reflexão, eu queria ouvir você. E talvez mais Augusto também, quem puder contribuir para o Uhum. início de clínica. Ó, coisas importantes. Eu fui anotando aqui enquanto você falava. Virou o meu quadrinho aqui, meu post-it. Essa questão de um reajuste, a gente às vezes acaba tendo dois reajustes, né? Um reajuste anual, que vira essa coisa, tipo assim, vira o ano e a gente começa a fazer reajustes. Tanto quanto sobe o salário mínimo, sobe qualquer outra coisa. Então a gente vai aí ó, fazendo reajustes. Quando a gente pensa em um reajuste, vamos supor, a pessoa está cobrando 70, mas ela, nossa, cansada desse valor, eu já queria estar ganhando 250. Aí, com aquela pessoa que está pagando 70, você já quer fazer ganhar 250 dela. Não vai ser possível. O que você pode fazer com a de 70, talvez é subir para 75, 80. Então, é um reajuste progressivo e um tanto quanto lento a depender de uma situação econômica daquela pessoa. Gente, vou falar aqui um negócio. Não quero que vocês interpretem mal. Mas se vocês interpretarem mal, eu não tenho muito o que fazer também. Por que que tem que ficar fazendo tudo social? Por que desse raio desse negócio? Pensem aqui comigo, negócio. A pessoa vem pelo valor social. Gente, não é desmerecer ninguém, não é não escutar a dificuldade do mundo, do nosso país. É isso. Nosso país é assim. Contudo, o analista não é nenhum salvador da pátria. Ele não vai conseguir acolher todo mundo. Ai, mas se ele acolher um, ele já vai estar sendo um bom samaritano. E aí, beleza, ele salvou alguém. E será que ele salvou ou ele contribuiu para uma alienação? A pessoa já vem com o título de, ai, tem que fazer pouquinho para mim. Não consigo pagar muito. Percebe como isso entra em um pouco, for pensar em um conceito assim, algo sintomático ali, a qual o sujeito goza? Não estou dizendo que eu cobrando um valor alto para esta pessoa, então ela vai mudar de vida. Não, mas é exatamente isso que a Lu traz. Combine em um tempo e vão operando enquanto analistas, justamente para essa pessoa repensar o modo de vida dela. Ah, eu estou sempre aqui, eu não tenho dinheiro, o trabalho é pouquinho. O que é que você está fazendo para pensar em uma mudança dessa sua posição? A gente tem um país que muitas vezes não oferta oportunidade. A gente tem, mas a gente também tem em contrapartida as pessoas que não se arriscam para esse mundo de, meu Deus, para tentar sair desse lugar de tenham piedade de mim. Tem uma questão cultural super importante. Eu não estou aqui desmerecendo a condição financeira de ninguém, até porque eu não venho de berço de ouro. Nada disso. A vida sempre foi lascada. De
Se a mãe tivesse 50 centavos para comprar antigamente aquelas bolachinhas que vinham 6, ia para a escola dividindo 3 para o meu irmão e 3 para mim. E no outro dia, rezar para dessas 3 bolachinhas sobrar uma para outro dia, levar uma para a escola. Então, assim, um negocinho difícil, o grãozinho de arroz era contado para cada filho. O negócio era lascado. Então, existe sim muita, isso que estão com a Raíssa, sim, existe desigualdade. Existem lugares onde a precariedade é muito grande. Você pode abrir horários para você escutar, não tem problema. Que seja gratuito, que seja um valor super social, mas esteja avisado o analista que ele também precisa ter os pacientes que vão remunerar, porque esse analista também precisa viver. Ele também tem as suas contas, ele tem os seus afazeres, ele tem os seus impostos. Você quer abrir um horário? Abre. Gente, quando eu comecei a clínica, eu atendi a maioria gratuita, eu trocava, eu dava escuta e recebia macarrão, recebia nhoque, recebia massa. A mulher sabia fazer os negócios, e aí ela veio dizendo: Olha, eu não tenho como pagar. Aí eu falei assim: A senhora trabalha com o quê? Ah, eu faço massa. Então, beleza. Eu nunca tive tanto macarrão na minha geladeira. Macarrão, nhoque, sei lá. E aí a gente ia para diversas possibilidades. A outra vinha, eu sei fazer costura. Nossa, o que eu tinha de paninho de prata em casa. Então, assim, a gente ia fazendo algum escambo. Você não consegue me dar o dinheiro, eu te oferto escuta, nananã. Tinha gente que não era uma coisa que existia troca, em um sentido de eu dou escuta e você dá alguma coisa, era gratuito. Passei por todas essas fases. Chega um momento de que isso fica um tanto quanto insustentável, ficou para mim. E aí eu precisei ir procurando outros públicos. Tenho pessoas até hoje que me pagam um valor abaixo do que eu cobro? Tenho. Às vezes a pessoa vem e eu tenho um super desejo de estar escutando aquele caso e eu renegocio o valor. Não tem como o analista acolher todo mundo. Existem lugares onde vão ofertar o tratamento, às vezes inicialmente ali gratuito, e a pessoa começa a repensar a vida, o negócio muda. Só que não tem como uma análise ser sempre gratuita. Precisa passar pela via de um dinheiro, porque vai envolver outras questões. Tá cheio de mão erguida. Eu vou deixar vocês falar um pouco. Eliane, Oi, bom dia. oi. Eu queria falar sobre essa questão e o quanto a graduação, no contexto geral, não nos prepara para essa parte do financeiro. Aham, Eu sou formada há um ano e comecei o processo na clínica, né? E o que eu tenho mais dificuldade é exatamente esse lugar, porque cada caso é um caso. E o contexto do dinheiro, como você disse, é aquela liberação da libido. E a gente precisa cobrar. Eu tenho um paciente na clínica particular que foi muito interessante o que aconteceu essa semana, porque como o reajuste na clínica também não pode ser um valor abaixo. A gente pode sempre cobrar acima, mas nunca abaixo. Porque esse paciente veio, ele pagou a primeira sessão R$ 200. E aí, esse paciente é um paciente que já tem algumas questões envolvendo o dinheiro, já é um paciente que possui vício em jogos de azar, né? Então, ele perde muito dinheiro frequentemente. E aí, ele veio conversar comigo, disse que queria fazer a sessão a cada 15 dias, porque ele não tinha como manter esse valor de R$ 200. E aí, eu tinha feito um pacote para ele, né? Seria 120 a sessão. Aí ele falou que ainda assim ficaria muito puxado, porque ele não teria como pagar. E aí eu reduzi, dividi essas sessões e reduzi um pacote para ficar, acho que R$ 70 por semana, alguma coisa assim, que seria quanto ficaria dividido o valor inicial. E aí
A gente combinou tudo certo. Na segunda-feira ele mandou mensagem falando que não tinha recebido ainda, que não conseguiria ir na quarta-feira. Aí eu fui verificar se a questão em volta do sintoma era apenas o dinheiro. E aí eu peguei e falei para ele, não precisa se preocupar. A gente marca, se a questão for o dinheiro, a gente agenda normalmente. Quando você receber, você paga as 2 sessões, porque a gente tinha combinado semanalmente. Aí tá, ele topou, quando foi na quarta-feira, no dia da sessão, eu fui, fiquei aguardando ele 10 minutos e ele me mandou mensagem dizendo que não ia. E aí ele falou que não ia, e logo em seguida ele me mandou o Pix, R$ 120 da sessão daquele dia. Só que a sessão daquele dia estava valendo R$ 70. E o que que eu entendi nesse enredo todo? Ele pagou para não falar. E aí, nesse sentido, eu acho a condução do dinheiro extremamente delicado, porque o que serve para um, às vezes não serve para outro. E a gente precisa ter um tato muito grande para entender o que está envolvendo ali. Por que que ele está se comportando daquela maneira? E o que que eu faço? Eu cobro, eu não cobro? Eu deixo assim mesmo, eu finjo que eu não vi, eu faço um reembolso? Hum. Porque a gente entra nesse lugar também de que parece que a gente só quer o dinheiro. E isso fica um pouco prejudicado. A gente acha, pelo menos, que fica prejudicado a escuta, porque daí o paciente pensa que ele está ali só porque ele está me pagando e que aquilo não tem uma validade emocional para ele. E eu fico com dúvida nesse sentido, porque quando Freud traz que a cura se dá pelo afeto, pelo amor, e é nessa via de transferência, quando nós entramos nesse lugar do dinheiro, a gente não perde o paciente, dependendo da nossa condução? Se ele entender que a gente está ali só por causa do dinheiro? Porque eu assisti um seminário recentemente, onde uma psicóloga que é formada há anos pecou exatamente nesse lugar. O paciente trazia uma história de que era violado, de que sempre era muito abusado e que o dinheiro dele era sempre para o outro. E aí a analista manteve esse valor de sessão, manteve, manteve, manteve. Em determinado tempo, ele não podia arcar o valor inicial. E nesse momento que ela deveria ter feito um reajuste para falar para o paciente, não, eu tenho um afeto pelo seu caso. Ela manteve o valor dele e ele não voltou mais. Eu E acho aí? isso tão legal. E aí, hoje eu tô correndo risco de ser cancelada. Mas beleza. É, o analista não pode querer dinheiro? E daí? E se eu quiser dinheiro? Eu quero dinheiro e eu só vou escutar pacientes que pagam bastante. Não pode ser menos analista por causa disso? O analista não está medido enquanto ele cobra. Mas se existe uma ética ali, existe uma ética, você está escutando o sujeito, você está preservando isso, você tá se passando por cima, o seu saber vale mais do que o saber daquele sujeito que você escuta? Você pode estar cobrando R$ 40 e passando por cima do sujeito e o teu eu está prevalecendo. Não tem a ver com a quantia, ser analista ou não ser analista. Só que o pagamento faz parte dessas palavras, dessas cartas que não chegaram ao seu destinatário. Isso custa. Viver custa. Custa enquanto instâncias, né? Imaginário, real, real simbólico imaginário, e custa também no bolso. Eu sustento um filho. Eu estou trabalhando. Então, o analista não pode dizer que ele gosta de dinheiro. Aí é muito interessante, o analista ele abre caixinha em Instagram, aparece dúvidas sobre dinheiro. Mas eu duvido
que no Instagram de uma manicure, de um médico, de uma cabeleireira, de um seja o que for, tem caixinha perguntando se faz algum serviço gratuito. Primeiro que para você ver a cara do médico, para saber se ele tem dente, você paga para a secretária, depois você entra no consultório. Então, assim, e às vezes tem atraso de 1 hora para que o médico te receba. Aí você reclama, mas você volta no mesmo médico. Agora o analista não pode falar nada, que ele é condenado, ele recebe chibatada. O analista não pode dizer, não, eu gosto de dinheiro. Eu tenho pacientes, pague imposto. Exatamente, Eliane. A gente tem um custo, a gente tem impostos. O mesmo arroz que o fulano compra, o analista também compra. Mas não pode, né, dizer que cobra tanto. Ele fica tipo, nossa, você cobra tudo isso? Ué, eu cobro, não pode? Isso é muito injusto isso. Para nascer e morrer temos que pagar. É. Augusto, fale um pouco. É um bocado de coisa, desde que eu levantei a mãozinha. É, mas, entre tantas coisas que os colegas aí compartilharam, ficou me atravessando aqui o aspecto, talvez um pouquinho mais teórico da coisa, no sentido de, às vezes, quando a gente vai discutir sobre dinheiro, o valor que cobra, clínica social, etc., a gente coloca a clínica num lugar muito imaginário, né, idealizado, e perde a ética simbólica da coisa, né? Vou usar essa expressão. Porque quando a gente perde esse ponto do dinamismo simbólico que o dinheiro pode representar, a gente se passa na ética da psicanálise. A gente passa a avaliar o um a um no âmbito moral. É, muita gente discute sobre a psicanálise ser um serviço, né, elitizado, porque é caro, porque só é acessível a uma determinada camada social. É claro que isso carrega muito resquício da origem própria da psicanálise, o lugar onde ela surgiu, aquilo que a gente toma como referencial de uma condição clínica, que a gente vai tomar aqui Viena, Paris e Londres, né? São as três principais cidades que a gente tem aí os autores que a gente estuda, etc., que acabam sendo atravessados por uma circunstância social extremamente diferente da brasileira. Contudo, todavia, quando a gente tenta trazer para o Brasil, né, para a nossa realidade, parece prevalecer uma intenção voluntária da coisa, como se a gente fosse fazer filantropia, voluntariado, altruísmo, e isso coloca a psicanálise num lugar de salvação. Talvez esse espaço não caiba à psicanálise, Perfeito. caiba à psicologia. E isso talvez fique muito mais caro para as pessoas que concluem um curso de psicologia, que vivem sobre os regimentos do Conselho Federal de Psicologia, etc. É, eu tenho uma certa liberdade de falar sobre isso porque eu abandonei o curso de psicologia em detrimento de uma escolha pela psicanálise. Me vi no momento que eu fazia o curso de psicologia para ser psicanalista. Entendi que não precisava e abandonei. Não abandonei qualquer curso, eu abandonei um curso de psicologia na Universidade Federal da Bahia, que eu suei para um caramba para Uhum. entrar e sobreviver lá por 3 anos, né? Mas entendi que não fazia sentido para a psicanálise, os espaços que eu frequentava de psicanálise, a psicologia acabava atrapalhando. A faculdade de psicologia não fala sobre dinheiro, porque quando você sai, tem uma cartilha.
do CFP para o quanto você deve cobrar para cada serviço. Então você não precisa pensar sobre o dinheiro. O CFP dá uma tabela lá, é teste vocacional é tanto, é psicoterapia é tanto, é diagnóstico é tanto, é relatório psicológico é tanto. Então tem toda uma tabelinha lá pronta para você precificar o seu serviço. E se alguém questionar se está caro ou barato, você ainda pá, dá a tabelada na cara da pessoa aqui, ó. É o CFP que me manda cobrar isso aqui, ó. Eu não posso nem fazer menos, senão ele caça meu registro aqui, se eu cobrar mais barato. Então, a psicoanálise tem certas coisas que ela não cabe. A gente às vezes discute muito saúde mental, etc. Mas, por exemplo, uma situação catastrófica, como aconteceu no Rio Grande do Sul, nas enchentes, eu passei aqui na minha região, na Bahia, também em 2021, eu fiquei ilhado, com 2 metros de água acima do nível da rua, em 2021, a psicanálise não serve para nada nisso aí. Tem nada que caiba uma psicanálise. Conhecimento de psicologia, de saúde mental serve para muita coisa, mas um trabalho de análise não cabe. Quando a gente fala uma, uma condição precária financeira que muitas pessoas no nosso país vivem, eu lembro muito de uma fala do Humberto, quando discute também dinheiro, valores, etc., é de que quais as condições mínimas para que haja um trabalho de análise. Às vezes a pessoa chega com uma situação financeira precária que afeta diversas condições dela, da vida, para além do pagar por um serviço, que inviabiliza um trabalho de análise. Às vezes a gente se submete, né, se coloca nesse lugar de aceitar um valor ínfimo ou simbólico ali mínimo, né, ou às vezes até gratuito, na esperança de que em algum momento tenha-se uma condição de análise. A gente vai fazendo qualquer outra coisa ali nesse período menos análise, porque está inviável um trabalho de análise ali. E a gente vai apostando. Às vezes isso dá certo, vai do caso a caso de que cada um, né, pode conduzir. Às vezes a gente incorre num outro problema que é extremamente delicado, que a gente pode chamar teoricamente aqui também de parceria sintomática. Quando o sintoma do dinheiro do paciente vira uma parceria com o nosso sintoma do dinheiro também. E aí a gente perde a, a condição mínima de fazer um trabalho simbólico desse dinheiro na clínica. E ele fica regido todo por uma dimensão imaginária e a gente perde a mão da ética. Então é difícil falar de dinheiro na clínica, sempre vai ser difícil, talvez a gente nunca consiga falar com facilidade sobre o dinheiro, porque vai para os ideais, toca nos ideais, e quando esses ideais acabam eh, sendo decaídos, né, a gente fica um pouco sem chão, assim, a gente perde um pouco as estribeiras, porque a gente perde aquilo que a gente se estruturou enquanto imagem própria. E aí simbolizar isso é um trabalho difícil, porque requer que a gente fale sobre isso de um ponto que a gente não gosta de falar. E a gente, sabendo disso, às vezes também não permite que o paciente chegue nesse ponto, de falar sobre o dinheiro naquilo que para ele toca nesse lugar de eu não consigo falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso, e inviabiliza que a gente faça um trabalho de uma análise simbólica desse aspecto, né, na clínica. Enfim, diante de tantas coisas que foram passando aí desde que eu levantei a mão, acho que isso atravessou assim de uma maneira mais forte aqui, né, para compartilhar com vocês. Esse tema sobre o dinheiro é extremamente necessário e ele é muito escasso no nosso campo. Dinheiro não é uma coisa dita. E para que cada um possa construir o seu próprio percurso, a gente precisa de uma certa polêmica. A gente precisa estar aqui, ó, entre os pares, conversando, para que vocês possam, na clínica de vocês, ver o que funciona e o que não funciona. Onde vocês estão confortáveis, onde vocês não estão confortáveis. Qual é o limite que vocês têm para uma questão pessoal mesmo, do que é um limite em termos de quantos casos, quantas horas você consegue dar para o seu dia, para um trabalho voluntário, para algo que é gratuito, para algo que é social. Isso é no 1 a 1. E nunca esquecer que o dinheiro faz parte
dessa questão significante para vocês escutarem dos pacientes de vocês. Acho que nós vamos ter que fazer uma parte 2 dessa aula de dinheiro. Vanessa, diga. Eu vou tentar ser o bem breve possível, tá? Eu fico pensando assim, Nayara, quando você fala em relação a dinheiro, qual o problema do analista falar que gosta de dinheiro? Cara, eu gosto de dinheiro, entendeu? E eu tô num nível que eu tô cansada de atender de graça, certo? Porque a gente atende por estágio e tal, que a gente tá começando ainda. Então, atende de graça e eu falei, cara, eu não aguento mais atender de graça, né? Eu quero começar a ganhar dinheiro, entendeu? Porque tô investindo nisso, né? Mas aí a minha pergunta aqui para você é o seguinte: é uma dúvida que eu tenho, um questionamento em relação a. Eu vou começar a atender. Eu vejo gente que quer jogar um valor muito acima, num padrão, não vou chutar bem alto, num padrão Maria Homem, tá? Não vamos colocar lá desse tipo, mas seria mais ou menos assim. E aí eu queria uma pergunta que você pudesse me responder, que é: tem alguma coisa a ver a quantidade de bagagem que o analista tem em relação ao valor que ele pode cobrar máximo? Por quê? Porque eu estou iniciando, tá? Então eu tenho um percurso não tão longo, eu não tenho uma bagagem teórica enorme, eu não tenho uma escuta tão boa quanto a sua, quanto a do Augusto, já está mais tempo na área, porque tem isso, quanto mais você pratica, mais você aprende, a escuta fica melhor, enfim, todo percurso teórico. Um valor máximo que eu poderia cobrar. Augusto, ideais. Mas assim, esse valor, porque eu vejo muita gente, eu comecei e tal, já me acho, desculpa o palavreador, fodão da coisa. Porra, eu vou cobrar 400 pau numa hora, entendeu? Então, assim, porque eu vejo muito analista que tá estudando e aí fala, eu posso cobrar um valor muito caro. Mas, porra, não tem uma bagagem de gente que já tenha muito mais tempo. E aí já quer meter o louco e já sair cobrando muito alto. Tem essa diferença ou não? Aquilo que a gente faz com a nossa clínica é sintoma. Ninguém tá aqui estudando psicanálise por amor. Amor, meu amor, é outra coisa. Então, a gente, veja, esse encontro não é para a gente pensar que daqui em diante ninguém mais atende de graça. O quanto de cada um vocês conseguem, e se não consegue, tá tudo bem também. Tem que pensar numa questão de realidade de cada um e não se esquecer que onde vocês estão inseridos conta, tá? A cidade que vocês moram, qual é essa questão aquisitiva da cidade que vocês moram? É possível cobrar um valor mais alto? Beleza, não é possível comprar um valor mais alto. Vocês têm que se adaptar à situação de vocês. Qual o problema do analista dizer que ele é ambicioso? Que ele quer dinheiro, que ele quer conquistar as coisas. Ele também quer ter uma casa própria, ele também quer ter um carro bacana, ele também quer final de semana descansar, ele também quer poder recusar talvez alguma escuta. Percebe que o analista ele também pode escolher? E a gente fica colocando, tentando e encaixando o analista a cada situação e se esquece que o analista também opera, também é ativo, também faz escolha. Então, o cobrar ou não cobrar passa pelo sintoma do eu daquele analista, da história do seu percurso, do modo como ele goza. Isso não é dizer dar certo e dar errado. É um processo onde o sujeito se autoriza para esse lugar. Ele inicia, já cobra um valor super alto, onde ele está? Por que ele cobra esse valor? Ele não pode cobrar um valor alto quando ele está iniciando? Ele não tem alguma bagagem teórica. Tudo bem, mas ele cobra um valor alto, mas ele faz supervisão a rodo.
Ele entende que ele não tem aquela bagagem muita teórica, mas ele faz supervisão de todos os casos clínicos. Supervisão é uma obrigação do analista. Ele tem que levar os casos para uma supervisão, porque senão a sessão fica só às voltas de imaginário. Aí ele iniciou, ele está cobrando um monte. Ele está cobrando um monte, mas ele faz a análise dele, ele está implicado, ele estuda, ele não tem uma bagagem teórica, talvez, daquele que tem 10 anos. E por que a gente coloca na conta daquele que tem 10 anos de escuta clínica tem bagagem teórica? Gente, tem analista aí de 35 anos de percurso clínico falando asneira. E gente com um mês fazendo escuta clínica que é muito mais cauteloso, muito mais prudente. É fantasia. A gente faz da nossa clínica o que está às voltas do nosso sintoma. O quanto ele vai decidir cobrar por isso passa também pelo sintoma. Falar de dinheiro é uma conversinha de sintoma com sintoma também. Então, é importante a gente discutir o dinheiro e, mais do que isso, furar o nosso imaginário sobre o que a gente pensa sobre o dinheiro. E se tem um negócio feio na psicanálise, é um analista julgar o outro. Nossa Senhora! Escuta o outro, porque talvez aquilo te abre a possibilidade de rever a tua clínica. Então, veja como é plural o nosso fazer. Cada analista vai ter um perfil de condução da sua vida e da sua clínica. Eu acho isso super bonito, porque às vezes você escutando um outro colega te dá ideia para você rever a tua clínica. Mas não, a gente quer tipo tentar padronizar tudo e vamos fazer todo mundo aqui, ó, gado. Todo mundo foi para cá, todo mundo vai para cá também. Aí se um resolve vir para cá, ó lá, o rebanho. A gente não precisa fazer isso com a psicanálise. A gente pode conviver a partir das diferenças, cada um conduzindo sua clínica. Vou deixar vocês falarem. Eita, que hoje rendeu, né? Coisa boa. Eu falei sobre tudo que precisava? Não falei, mas a gente se encontra de novo. Leude, diga aí. Fazer uma adendo aqui sobre a tua fala. Eu estou em vários grupos de supervisão, porque é muito interessante ouvir os casos em grupo, né? E eu tenho visto muita coisa, de analistas aí de 8, 10 anos. Então eu falo assim, caraca, mas enfim. Eu quero trazer um exemplo e quero falar aqui rapidamente, em poucas palavras, alguns raciocínios que eu fiz para poder pensar a clínica nesse sentido. Eu venho, como eu disse, da área de TI, eu fui fotógrafa e da fotografia eu vim para a área de TI. E só que eu venho de um processo de trauma infantil muito ferrado, uma cabeça muito ferrada. Só que na minha cabeça eu sempre pensei que o mundo me devia, todo mundo me devia. E a análise, terapia entrou nessa conta. Tanto é que mesmo tendo dinheiro, eu procurava terapias gratuitas, pra vocês terem noção, só para vocês terem noção aqui da minha fala. Então, eu já estou na área de TI, TI não paga mal, caçando análise. Só que eu estou procurando dinheiro, estava fazendo orçamento, minha cabeça ali de 3, 4 anos atrás. E nesse processo, eu topei pagar na época, eu não vou lembrar exatamente, gente, mas vamos botar assim, R$ 200. Cara, R$ 200, olhando hoje para quanto eu ganhava, sacanagem com a psicanalista, entendeu? Mas, enfim, era um sintoma meu, porque eu achava que o mundo me devia. À medida que foi processual ali dentro da análise, eu comecei a pagar o valor justo para ela, não foi nem ela que estipulou. Eu sentei com ela e falei com ela, falei, cara, agora eu quero pagar um valor justo para ti. Então, assim, só para vocês terem dimensão, no sentido de sintoma, como é que é sintomal isso.
Então, posto isso, eu queria deixar esse exemplo. Hoje em dia ainda faço análise com a mesma pessoa, então acabou que no fim das contas deu certo. Mas assim, só para vocês terem noção de como é que é sintoma, e quando você está ouvindo um paciente ali na sessão inicial, cara, você tem que ver também, levar tudo em conta. Eu vou agora falar rapidamente alguns pontos que eu coloquei cabeça de gestão, né? Lidando com outras coisas. Mas assim, eu comecei a pensar. Primeiro, se eu estabeleço um valor único, eu estou pensando que todos são iguais, e não é. Subjetividade, sintomas, é muita coisa envolvida. Eu sou de Brasília, mas eu entendo que a parte de interior, a realidade é outra. Enfim, tem muita coisa. E eu também coloquei quanto me autorizo a cobrar. Então, assim, comecei a pensar nesse lugar. Outra coisa, eu pensei o seguinte, não sei se eu estou errada, Nayara pode falar. Cara, eu acabei de me informar, mas o paciente não sabe que eu acabei de me informar. Eu estou, igual o Bion disse, me autorizando a errar sob supervisão, e tudo bem. Eu não estou com ideal de clínica, a supervisão está em dia e eu não estou com o processo tá sustentando o vazio. Mas assim, então é preciso estabelecer, eu botei, né? É preciso estabelecer um mínimo com o qual eu me sinto confortável. Então eu coloquei um piso e um teto. É, também pensei quantos horários eu estou disponível para o social. Pensei como seria esse social, quantos pacientes no máximo por dia. E aí eu já estou concluindo a fala, mas eu pensei assim, cara, quando eu estou ouvindo aquele paciente, qual o nível de comprometimento dele? O caso me interessa? Quais as minhas demandas psíquicas e os meus custos emocionais? Até mesmo Uhum. disponibilidade de agenda, um horário do fim do dia, um horário de almoço, será que dava para encaixar um preço melhor pegar? Então é muita coisa envolvida. Eu não acho que dá para. Tem muita cinza nesse preto e branco aí. Então, culpa, medo, desejo de agradar, manter paciente, tentativas de compensação, sabe, voracidade de lotar a agenda. Então, assim, o que eu deixo, e também sazonalidade, eu também penso, tá? Férias, fim de ano, marketing, formação, estudo continuado, análise e supervisão. Gente, minha cabeça é financeira, minha cabeça é de negócio. Então, assim, eu fui pensando em tudo isso sem tirar o humano. Cara, é sério, eu tenho uma coisa assim de querer ajudar, o amor, de realmente falar assim, cara, eu quero fazer a diferença. Por isso que eu estou transicionando de TI, nada a ver, né? TI, mas é por isso que eu estou transicionando. Eu estou indo organicamente para, quem sabe, ano que vem, diminuir a agenda, já estou diminuindo, na verdade, a agenda em TI, para ir agregando a psicanálise. Mas, assim, existe o amor, existe a consciência social, mas existe alguém aqui também que tem um processo mais, como é que eu posso dizer, financeiro. Então, assim, queria deixar essa fala. Ótimo. Obrigada, Leudi. Cris, tá por aí, Cris? Oi, tá me ouvindo? Sim. Aham. Bom dia a todos. Eu quero trazer agora a perspectiva do outro lado, né? De um caso em que a pessoa, enquanto paciente da clínica social, né, vamos dizer assim, estava em processo analítico, ia passando as sessões, até a terceira sessão foi perguntado qual seria o valor e ela já entrou nessa faixa, né, da clínica social, do atendimento social. Aí a analista disse, não, vamos vendo, você tem coisas mais importantes para se preocupar no momento, não se preocupe com isso. E a paciente analisando, ela perguntou isso nas 3 primeiras sessões. E a resposta era sempre essa, não se preocupe com isso agora. O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e chegou um momento em que a psicanalista, né, a analista, ela disse assim, olha, eu vou precisar remarcar o seu dia de sessão, vou rever seu horário e eu entro em contato com você para dizer qual vai ser o novo dia, a nova data, né, a dia da semana que ia ficar estabelecido para os encontros. Estou reorganizando minha agenda e tal, aí a analisando, ok, e ficou aguardando. A comunicação delas era via WhatsApp. Ela ficou esperando e essa resposta nunca veio, né? Antes assim, de 15 dias, porque era a semanal, ela entrou em contato. E aí, qual dia ficou estabelecido? Ela não respondeu.
Na outra semana, ela fez contato de novo. E ela não respondia, não respondia. Eu sei que foram passando meses. E a paciente nessa angústia, tendo em vista que essa paciente estava vivendo, assim, digamos assim, o pior momento da vida dela em termos de angústias, né? Isso que a levou à clínica. Ela estava passando por crise de ansiedade, ela tava entrando em pânico, já estava tendo crises de pânico, também estava em processo depressivo. A analista sabia disso e meio que foi bem naquela época do ninguém soltar a mão de ninguém, né? E digamos assim que ela soltou a mão dessa analisando e nunca deu um retorno para dizer qual era esse dia da semana que foi isso, a última coisa que ela disse, né? Tendo em vista que ela também tinha encaminhado ela para um psiquiatra para ajudar a entrar com a questão de medicamentos, então ela tinha consciência de que essa paciente estava assim em sofrimento, né? A ponto de precisar de medicamento e ela entrou num processo de por quê? Por que foi que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada? E eu vi a angústia, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que foi alguma coisa que eu disse? E ela mandava mensagens e mais mensagens querendo saber o porquê, qual tinha sido o erro dela, porque ela entrou num processo de culpa, o que foi que eu fiz de errado, né? E isso não aconteceu. E passou meses assim. Aí, com as falas aqui dos colegas anteriormente, ficou a dúvida, será que foi ela que não teve coragem de dizer que não estava mais podendo atender no social e ela simplesmente, a via que ela achou foi simplesmente não responder mais? Porque é uma saída, digamos assim, muito. Vamos usar o termo mais suave, né? Antiprofissional, porque para não dizer irresponsável, né? Então, assim, e a pessoa entrou num processo assim se ela já estava mal, ficou pior ainda, né? Porque ela ficou nesse processo de culpa. O que foi que eu fiz de errado? Será que eu disse alguma coisa que machucou? Né? Tendo visto que a pessoa também nunca tinha tido experiência com terapia, né? Era a primeira vez. Enfim, foi esse o caso e, nunca vai saber, na verdade, o porquê que né? Essa analista fez isso com ela, assim, deixou ela no vácuo eterno, né? Ela sumiu, né? A mulher deu um ghost ali, desapareceu. A gente Isso. realmente não vai conseguir responder isso, mas eu vou pegar isso que você traz só para a gente pensar o quanto é impactante a nossa presença para o outro. E a gente tem que lidar com isso com ética, com profissionalismo, e precisa ter sim um cuidado. É uma outra vida, é um ser humano, né? A gente está aí falando sobre o dinheiro e dizer que gosta de dinheiro e que quer pensar numa clínica que você pode proporcionar um valor maior, não é você colocar o outro em uma condição de ser o objeto. Ah, eu gosto de dinheiro, então por isso, não é, a gente não vai, a gente não precisa trabalhar com essa coisa binária. Quando eu digo que eu gosto de dinheiro, eu não estou dizendo que eu estou desmerecendo a condição do outro. Eu só estou dizendo que eu gosto de dinheiro. Se ficou insustentável para ela levar esse atendimento social, e se ela conseguiu um paciente que estava pagando e ela achou melhor dar a vaga, digamos assim, Uhum. então que ela tivesse conduzido isso de outra forma, mas não largar a pessoa. Olha o sofrimento. E ela ficou criando teorias. Foi, né? Criando Sim. teorias, né? E a pessoa entrou em profundo adoecimento. É tanto que outra colega mostrou para essa paciente no livro o que era que estava acontecendo com ela. Ela desenvolveu uma neurose iatrogênica, que é aquele dano causado por terapeuta ao paciente. Porque ela na sessão dela, agora com outra psicóloga, ela, ela, ela só falava disso. Ela não conseguia entrar em outras questões, por que ela fez isso comigo? Será que eu tenho alguma coisa de errado? Ela viu algum bicho em mim, assim, então, ela ficou criando várias coisas, mas sempre trazendo a responsabilidade para ela, a culpa, né? Uhum. Ela sempre Porque um contato com essa profissional 3, 4 vezes, não foi isso só que gerou tanto desconforto nessa analisanda, mas é uma outra história amorosa dessa analisanda que está possível de ser dita pela figura desta que fez o ghosting. Porque você depositar tanto sofrimento numa pessoa que você viu 3, 4 vezes, não é sobre essa pessoa não, 3, 4 foi vezes. meses.
3, É 4 vezes foi assim, sobre. o que ela perguntou, né? O que ela perguntou sobre os valores, que ela não disse. Não, Uhum. vamos seguir com o tratamento. Mas já fazia meses já de processo analítico, né? Uhum. Mas isso nos conta uma outra história, né? Ah, Que é aquilo que a gente falava semana passada. Isso é de um outro lugar. E a gente se apropria de uma imagem do nosso analista, do nosso terapeuta, para viabilizar o discurso. Mas isso conta uma outra história amorosa e que se repete com essa profissional, né? uhum. Então, o quanto precisa de uma análise justamente para falar sobre essas questões amorosas, né? Que é Ah, algo histórico. infelizmente eu não estava no anterior, eu só descobri Ah, vocês assiste lá, aprofundando. Cris. Mas Está a aula anterior, ela tá no no YouTube? YouTube. Isso, assiste lá. Qual o título, por favor? Procura lá o canal Por Trás do Divã. Que você vai achar Certo. semana passada. Assiste lá. Não, assim, para eu procurar o videozinho, a palavra-chave, assim, Eu para eu coloco o buscar. link dele de novo no grupo. Perfeito. Coloco lá, Cris. Tá Grata bom? demais. Imagina. Obrigada, Cris. Eu Eliane, que agradeço. nada. Nayara, apesar que o assunto que eu queria falar já andou, né, e ficou para trás, mas Nunca fica para trás, Eliane. Pode falar. e aí foi entrando outras coisas. Sabe uma coisa que eu percebo com os meus estudos, estudando a dependência emocional num grupo à parte? É assim, essa questão das pessoas não valorizar, né, a saúde mental, não valorizar o terapeuta, o analista, né, a fala, esse lugar da fala do modo em geral, de querer receber gratuito ou muito barato, né? Porque acho que a nossa cultura já induz muito a isso, né? Você só receber. Aí, por exemplo, os pais, né? Os pais continua recebendo desses filhos adultos, muitas vezes leva problema para eles. Os filhos adultos leva problema para os pais, leva problema no casamento, sempre para alguém resolver e a pessoa não tomar responsabilidade da própria vida, do próprio dinheiro. É os irmãos mais velhos que ajudam a criar os mais novos, aí fica aquele emaranhamento um com o outro. Aí tem gente que quer levar vantagem com o governo, quer receber coisas que não tem direito, o jeitinho brasileiro, a dependência emocional, né? E tudo que quer do mais barato, e é igual você falou. Quando vai no médico, o médico fala: minha consulta é 500, ou é 600, ou é 300, a pessoa não questiona. Mas aí questiona o terapeuta, né? Questiona esse valor, que é de graça, que é bem baratinho. E aí, o terapeuta que ele vai cobrar mais, ele se valoriza, né? Ele sabe quantas horas ele tem, o tanto de estudo, o tanto de esforço, né? O tanto que ele vai estar com o ouvido atento para ouvir essa pessoa, né? Então, as pessoas, eu vejo muitas... E eu estou morando fora do Brasil, e com muito estudo, muito ouvir, né? Eu venho fazendo esse paralelo. Esse lugar... Outra coisa, a religião. Eu fico pedindo para Deus, orando, pedindo sempre para Deus fazer, para Deus mandar uma pessoa que vai me ajudar, mas a ação da pessoa ali ela é bem pouca, né? Ela fica nesse lugar de pedir que é cultural, que é relacional, que é com a família, que é inconsciente, que é tudo. Eu jogo tudo no mesmo balaio assim para fazer esse panorama geral, entendeu? Uhum. Obrigada, Eliane. É muito importante a gente pensar em relação ao dinheiro se não tem os dois lados gozando do mesmo sintoma, né? Eu só posso pagar baratinho. Por que que você só pode pagar baratinho? Porque a minha vida passa por essa realidade. Tá tudo bem, a gente não tá. Gente, quando você questiona alguém por que que é sempre tão pouco, você não tá desmerecendo o outro, você só tá perguntando para a pessoa, inclusive, poder se posicionar na vida a partir de uma outra ótica. E quando eu digo outra ótica, eu estou também relembrando a aula da semana passada, porque a depender do olho do bebê, do sujeito, para aqueles que são os seus outros, muda a configuração. Então, à medida que você balança a coisa, você se movimenta, você tem uma outra perspectiva e uma outra posição na vida. A vida não é sobre sorte e azar, é posição. A maneira como você se posiciona diante daquilo que você
pede para o outro. Aí o analista precisa dar por quê? Por que que o analista precisa ser sempre o bonzinho? Né? O analista é aquele bonzinho, compreensível. Ai, que bacana, olha só, me fez um valor baratinho. E pensando nisso, né, Nayara, aquela máxima, não sei se foi a Melanie Klein que fala que o analista entrega os seios analisando as fezes, né? Então já pensou você recebendo as fezes, né? Um tanto de coisa que a pessoa traz, coisas pesadas, e você cobrando muito barato ou não cobrando nada, e se for cobrar, a pessoa se sente ofendido, né? O quanto isso fala, né, desse analisando, e do analista também que está nesse lugar de gozo de querer sustentar esse monte de coisa tudo ao mesmo tempo, né? Porque não é só uma pessoa. E quando você tem vários que você está nesse lugar, né? É muito profundo isso. Muito. Esse tema, ele é urgente no nosso campo, mas não é um tema que deve ser dito com o intuito de causar, nossa senhora, uma separação, um desastre. Olha o assunto que eles estão ali falando. Mas é para proporcionar, gente, menos angústia, porque o que tem de analista angustiando, tendo que lidar com essa parte burocrática. O horário aqui nosso era às 11, ultrapassamos um pouquinho, não tem problema. Eu ficaria um pouco mais, mas eu preciso pegar a estrada. O que vocês acham de parte 2 disso? Porque ainda ficou algumas pontas soltas, né? Ponta solta sempre vai ficar, mas eu acho. A gente tem que falar mais sobre escrita de caso. Isso, parte 2, por favor. Então vamos fazer parte 2. Semana que vem, então, parte 2 desse assunto financeiro, acordos e escrita de caso. Que a gente se empolgou aqui e vai ser mesmo. Meu povo, bom sábado. Obrigada que vocês estiveram aqui de novo. Vejo vocês ao longo desta semana. Eu sempre encontro vocês por aí. É supervisão, é grupos de estudo e a gente se vê. Tá bom? Eu só vou interromper aqui o vídeo para eu dar alguns recados.